Eu posso usar bateria automotiva para armazenamento de energia de um sistema fotovoltaico? Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre o tema de armazenamento de energia elétrica utilizando baterias. Mais especificamente, sobre a diferença entre baterias de veículos e baterias estacionárias. Recentemente, eu vi um vídeo na internet de uma pessoa explicando como montar um sistema fotovoltaico completo off-grid. Ou seja, ele queria montar um sistema de geração de energia elétrica sem utilizar a rede da concessionária da cidade, montando assim um banco de baterias. E o vídeo estava muito bacana, até a pessoa resolver colocar baterias de caminhão para armazenar a energia no sistema fotovoltaico. Aí, o vídeo desandou. Mas Igor, por que desandou? Bateria é tudo igual, é só você olhar a tensão e a corrente que ela fornece e está tudo certo. Não é por aí, pois existem diferenças entre as baterias e principalmente o modo do qual elas vão funcionar. As baterias automotivas são utilizadas para fornecer energia para o veículo, mas sendo bem mais específico, ela é projetada para fornecer uma grande quantidade de corrente em um curto espaço de tempo. Funciona assim: o motor de arranque do carro precisa da injeção de muita corrente em um intervalo muito pequeno para funcionar. E basicamente a bateria fornece essa corrente que ele precisa. Para isso, na bateria automotiva se utiliza pequenas placas metálicas de chumbo, que podem ter aproximadamente 1 milímetro de espessura. Essas placas fazem parte de um design juntamente com um eletrólito, que nesse tipo de bateria é comum se usar o ácido sulfúrico, que pode ou não vir de reciclagem e reuso de outras baterias. Com esse design de espessura de placa e eletrólito, a bateria consegue fornecer uma grande quantidade de corrente em um curto espaço de tempo de uma vez. Mas calma, que esse motor de arranque não usa toda a corrente da bateria de uma vez. A bateria é projetada para descarregar no máximo 10% da sua capacidade total. E ela também deve se manter sempre carregada, não devendo esgotar a bateria. Ou seja, quando giramos a chave da ignição e acionamos o motor de arranque, a bateria fornece de uma vez a corrente necessária para esse motor. Isso faz com que o motor de arranque gire e dê início ao processo do motor a combustão. E para quem não sabe, quando a sua bateria está velha e já não consegue carregar totalmente, se o motor de arranque consumir mais do que os 10% de capacidade total da bateria, o carro não liga. Nesse momento, é que dizemos que a bateria perdeu sua carga, e é comum dizermos que ela arriou. Outro ponto importante que devemos considerar é a emissão de gases tóxicos pelas baterias automotivas. Esse tipo de bateria emite basicamente hidrogênio e vapor de ácido sulfúrico, principalmente durante o processo de carga. Nos carros, este vapor é rapidamente dispersado no ambiente, pois a bateria fica embaixo do capô separado da cabine dos passageiros. Mas e a bateria estacionária? Como ela funciona? Apesar de ser uma bateria bem parecida com a automotiva, ela é de uma categoria diferente das usadas nos carros. Uma bateria estacionária é feita para aguentar ciclos de carga muito fortes e frequentes em comparação à de um automóvel. E um detalhe importante, ela é desenvolvida para ter ciclos de descarga que ultrapassam 80%. Ou seja, ela pode descarregar até 80% de sua capacidade total sem afetar sua vida útil. Muito diferente das baterias automotivas que utilizam 10%. Isso quer dizer que elas são projetadas para fornecer uma corrente constante durante um longo período, sendo ideal para o acúmulo de energia. Então, se você precisa manter um consumo de energia constante em um sistema, esse tipo de bateria é o ideal. Seu design utiliza placas de chumbo bem mais grossas que das automotivas, podendo chegar até 8 milímetros de espessura por placa, e a liga de chumbo pode ter até 95% de pureza. Seus materiais internos e eletrólitos são mais nobres, e mesmo que se utilize ácido sulfúrico em seu eletrólito, ele costuma não ser reaproveitado ou reciclado. Digamos que você queira criar um sistema de bateria para manter seu computador ligado caso a energia acabe. Para isso, você irá utilizar uma bateria estacionária dentro de um no-break. Quando acabar a energia, a bateria começará a fornecer uma corrente constante para o no-break, que por sua vez fará a conversão de energia e manterá seu computador ligado durante um intervalo de tempo. E como eu já disse, a bateria poderá descarregar até 80% da sua capacidade total sem impactar sua vida útil. Então,
quando se necessita de uma corrente constante e um armazenamento de energia, as baterias estacionárias são mais indicadas. E mais do que isso, como as baterias estacionárias possuem filtros entre as placas de chumbo, isso impede emissão de vapor da solução ácida, deixando passar apenas o hidrogênio, que não é nocivo à saúde. Portanto, esse tipo de bateria pode ser usado no mesmo ambiente que nós, apesar de ser recomendável uma ventilação mínima, apenas para evitar esse acúmulo de hidrogênio. Afinal, dependendo da quantidade acumulada, ele pode causar uma explosão. Mas então, eu posso usar a bateria automotiva para armazenamento de energia fotovoltaica? E a resposta é que pode, porém não deve. E como eu já expliquei em todo o vídeo, quando se quer armazenar energia gerada pelas placas fotovoltaicas para uma utilização futura, o que você quer é acumular energia e, posteriormente, utilizar ela para um consumo de corrente constante e por um longo tempo. E por isso, a bateria ideal para esse tipo de sistema é a bateria estacionária. Além de possuir uma vida útil maior, ela também irá garantir um tempo de uso maior que o da bateria automotiva. Mas Igor, eu montei um sistema todo de energia fotovoltaica aqui em casa e eu usei bateria de caminhão. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Como eu disse, você pode, mas não deve. E simplesmente porque as baterias possuem características distintas. Esse sistema pode até funcionar, porém você vai notar duas coisas. A primeira é que a bateria vai descarregar muito rápido, exatamente porque ela foi projetada para descarregar a corrente de uma vez, e não durante um intervalo de tempo grande. E o segundo é exatamente a vida útil. Como você vai precisar utilizar a corrente da bateria durante um longo período, você irá forçar a bateria e, consequentemente, irá diminuir sua vida útil. Tem muita gente aí achando que podem usar baterias automotivas em no-breaks, armazenamento de energia solar, eólica e várias outras, porém isso é um grande erro. Percebe-se claramente as diferenças entre os dois tipos de baterias. Uma é feita especificamente para dar partida em motores e manter sempre a carga máxima ou algo próximo dela. Já a outra é feita para ser utilizada durante horas e gradativamente, da mesma forma que baterias de celulares e as pilhas que usamos em nossas casas. E da mesma forma que se você fizer o contrário, também é ruim. Se você ligar uma bateria estacionária para dar partida em um motor, ou você não vai conseguir ligar o motor porque ela não irá fornecer corrente suficiente, ou você vai estragar bem essa bateria. E acredite quando eu digo que eu também já vi vídeo na internet de gente usando as baterias estacionárias usadas em alarmes para ligar motos. Ah, meu pai do céu. Que vacilo. Não. Tecnicamente falando, não há por que uma bateria automotiva não funcionar em um sistema de armazenamento de energia solar. Neste caso, são necessários grupos de baterias ligadas em série até atingir sua tensão de operação, ou então pode-se ligar os grupos em paralelo para somar as correntes, aumentando a autonomia do equipamento. Porém, sua vida útil será muito pequena se compararmos com as baterias estacionárias, e elas vão sofrer com uma degradação interna excessiva, principalmente porque suas placas de chumbo são bastante finas e não são feitas para se manter descarregadas por muito tempo. Você terá a falsa sensação de estar protegido e, mais ainda, uma falsa sensação de economia de dinheiro, quando na verdade suas baterias podem estar com poucos minutos de autonomia e o pior de tudo é descobrir isso justamente na hora que você mais precisa delas. O investimento em baterias estacionárias para o armazenamento de energia, seja ela como um no-break ou como banco de baterias para um sistema solar, é a melhor opção custo-benefício e de segurança. E aí, já pensou em montar o seu sistema de armazenamento em casa? Deixe aqui nos comentários se você vai utilizar baterias estacionárias ou automotivas. Eu vou deixar aqui do lado 2 vídeos e um deles fala exatamente sobre o sistema de geração de energia fotovoltaico. Então aproveita para conferir. Se esqueceu de dar seu like, esse é o seu momento. E nos ajude compartilhando o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.